Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Pessoal, hoje eu vou dar uma limpeza aqui no esse espaço aqui que eu gosto de ficar. Esse aqui é um espaço externo, tá, da casa. Vocês podem ver a geladeira aqui, ó, nem a geladeira, é um freezer. Pode ver o fogão ali, alguma coisa, pia, mas aqui é um espaço externo, tá? Onde às vezes a gente dá uma organizada aqui, faz um churrasquinho, né, com os filhos, faz alguma coisa aqui. Então hoje eu vou dar uma organizada aqui. Enquanto eu dou essa organizada, eu vou conversando com vocês a respeito aí de um assunto que eu vi uma mulher, não sei quem é ela, eu vi ela falando no Instagram a respeito de uma passagem bíblica e eu acho assim, as pessoas estudam tanto, né? E depois vão na internet falar besteira. Estudam, mas os pontos principais da palavra a pessoa às vezes ignora ou esquece ou não tem conhecimento mesmo. Não sou estudioso da Bíblia, gosto de ler a Bíblia na comunhão para Deus me dar sabedoria. Então eu vou fazer um vídeo aí a respeito da fala dela, né? Não vou colocar o vídeo dela aqui porque é um vídeo bastante extenso, mas vou falar resumidamente o assunto. Vou direto no ponto do que ela fala. Nós vamos conversando. Eu vou mostrar para vocês uma parte bastante interessante nas Escrituras, que as pessoas, eu vejo muitas pessoas falar exatamente desta passagem, mas a pessoa não vai lá neste ponto principal da Escritura, tá certo? Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Pois é, pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou ir dando uma organizada aqui. Então vocês me desculpam, algumas vezes eu vou ficar de costas para vocês aí, mas vai dar para vocês estarem aí me ouvindo e entender aí a respeito do assunto que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Eu vi o vídeo desta mulher falando a respeito daquela passagem que fala ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que fala a respeito da mulher usar o véu. E então ela colocou ali no contexto dela, dizendo que Paulo deu esse ensinamento ali para a igreja de Corinto, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, e então ali havia muita prostituição e havia muitas prostitutas que estavam se convertendo ali ao evangelho. E então Paulo deu esse conselho, uso por causa disso, por causa das prostitutas que estavam se convertendo ali ao evangelho. Esta mesma fala eu ouvi de um amigo meu de uma denominação há uns 25 anos atrás. Deixa eu continuar aqui, vocês vão me ouvindo aí. Há uns 25 anos atrás, deixa eu dar um pause aqui que eu vou colocar o sistema ali para a câmera me acompanhar. Pois é, estamos de volta. E eu ouvi de um amigo meu que trabalhava comigo aí numa empresa este mesmo relato, né? Ele falou deste mesmo relato aí, essa mulher falou, que era por causa das prostitutas, enfim. Porém, e eles falam que esta passagem era só para aquele pessoal ali de Corinto, não serve para nós, né? Essa passagem não serve para nós. Só que eles ou ignoram, ou se esquecem, ou realmente não leem a escritura, né? Fazem de conta que aquilo ali não serve. O engraçado dessas pessoas que sempre falam, não, isso aí, essa passagem era para aquele povo daquele tempo, aquela outra passagem, só doutrina, já repararam? Só doutrina que era para o pessoal daquele tempo, né? Quando é coisa assim boa para nós, para a carne, aí é para nós. Mas quando é doutrina, aí é para o povo daquele tempo, né? Um exemplo é o que se fala muito de dízimo, né? Engraçado que o dízimo, muitos pregam que é para agora também. Mas a doutrina, não, era só para aquele povo. Mas vamos lá nesse assunto que eu estou falando. Vou pegar a escritura aqui para a gente entender. Vou colocar meu óculos aqui, senão eu não enxergo. Deixa eu sentar mais perto de vocês aqui um pouquinho.
e já continuo com a minha limpeza. Olha só, eu já deixei marcado aqui para facilitar, né? Então, como eu citei para vocês, aqui no livro de Coríntios, olha só, vou abrir aqui, vamos chegar bem pertinho para vocês verem. Olha aí, tá? Livro de Coríntios. Aí lá no capítulo, vamos pular aqui, no capítulo 11, olha só. Vamos ver o que fala lá no capítulo 11. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Aqui que boné me incomoda. Eu uso boné ultimamente porque estou ficando careca e ali no sol queima muito minha cabeça. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas e guardais as ordenanças como eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse raspada. Pois, se a mulher não se cobre, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então, aqui ele está aconselhando as mulheres a se cobrirem com o véu para orar, para profetizar. Né? Ah, mas isso aí é para aquele povo lá, naquele tempo, porque né, a cidade de Corintos era uma cidade portuária, onde havia muita prostituição e tal. Não, isso aí não se enquadra para nós hoje. Isso aí é para aquele pessoal lá daquele tempo. Para nós, não. Pois é. Então vamos aqui no capítulo 1 de Coríntios, onde ele começa a escrever a carta para o povo lá de Coríntios. Ele escreve a carta e manda para o povo da cidade de Corinto. Né? Mas vamos ver o que ele fala aqui. Vamos aqui. Por isso que eu falo. Estudar, estudar, estudar e não entender nada da palavra. E aqui está bem claro. Não precisa ser o mestre dos magos, o super inteligente para saber. A palavra está falando aqui. Olha só. Vou começar no versículo 1. Eu vou até o versículo 3, salvo engano, 4 aqui, que já vai ficar bem claro. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, para a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Então ele deixou bem claro que essa carta, vou repetir aqui no versículo 2, olha, aqui ele faz a saudação inicialmente ali, ele faz aqui no versículo 2. É um acraseado, então vamos ler como para, tá? A igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, para a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Deu para entender? Ele deixa bem claro que é para a igreja de Corintos, né? Deixa bem claro que é para a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Jesus Cristo, com todos os que em todo lugar, todo lugar. Então ficou bem claro que essa carta
Ele mandou para a igreja de Corinto, mas deixou bem claro que é para todos os que invocam o nome de Jesus Cristo em todos os lugares. Aí eles distorcem dizendo que era para aquelas mulheres lá. Não, é para todos nós. Então, meu querido e minha querida, toma muito cuidado com esses especialistas em Bíblia, para esses super estudiosos em Bíblia, porque eles distorcem a palavra de Deus, parecem pessoas muito entendidas, muito sábias, mas cuidado, que muitas das vezes esse tipo de pessoa pode estar te arrastando para o inferno. Para o inferno. Porque o inimigo da nossa alma, ele conhece esse livro aqui de capa a capa. Ele conhece esse livro aqui de capa a capa. E para distorcer o que está escrito nesse livro aqui, para jogar nossa alma no inferno, ele é mestre nisso. Ele é mestre em distorcer o que está escrito na palavra de Deus para jogar nós no inferno, usando a própria Escritura. Por isso que a Escritura ela é entendida, é conhecida como uma espada de dois gumes. Então tome muito cuidado com essas pessoas que se dizem especialistas na Bíblia. Porque tem um ponto de palavra, tem um ponto dentro da palavra que Deus diz pela palavra que aquilo ali foi ocultado aos sábios e entendidos e revelados aos humildes, aos pequenininhos, aquele que pouco tem estudo, não sabe de nada, né, entendendo dessa forma. Então aquilo ali, isso aqui, Deus ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos humildes. Quantos irmãos aí, quantas irmãs que a gente vê que muitas das vezes é um coitadinho, muito mal tem estudo, mas quando pega para falar disso aqui, pega para pregar o Santo Evangelho, a gente vê Deus falar na boca dele. E quantos que foram em faculdades, foram lá fora estudar, não sei o que, papapá, aí fala, é vazio. Muito bonito no falar, muito bonito, é uma, ai que coisa linda, olha, mas de espiritual não tem nada. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o adversário da nossa alma, ele conhece, e muitas das vezes não usa a escritura para pregar salvação de alma, usa a escritura para pregar bens materiais, para pregar libertação, para pregar cura. Pois é, mas não. Nós temos que pregar salvação de alma. Libertação, cura, preparação é segundo a vontade de Deus. Porque tem uma passagem também que o próprio Senhor diz que para buscarmos antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porém, elas serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Porque se Deus for acrescentar tudo na nossa vida de acordo com a nossa vontade, a gente acaba indo para o inferno. Porque vamos lá. A nossa vontade, como ser humano, como um terreno, é ter as coisas daqui. Quem que não quer ter uma boa casa, uma vistosa casa, um bom carro, comer do bom e do melhor, vestido bom e do melhor? Quem que não quer? É natural do homem, porque são coisas daqui. Mas a palavra de Deus, quando o Senhor diz: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, as demais coisas segundo a vontade de Deus. E Deus conhece a nossa necessidade. Aí se cumpre aquela parte que o salmista fala assim, ó, fui jovem e hoje eu sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparada. Ou seja, Deus não promete nos encher de riqueza, não, mas ele não vai deixar você mendigar o seu pão. Ainda que falte o pão na tua casa, na tua mesa um dia, mas Deus, poderoso é Deus para fazer igual fez com o povo lá no deserto, mandar um alimento diferente que você nunca viu, assim como mandou o maná quando o povo estava com fome lá no deserto, como mandou água quando o povo estava no deserto.
fome e ter que estender a mão lá fora à caridade pública, isso aí um servo de Deus, uma serva de Deus nunca vai precisar fazer. Aquele que crê na misericórdia de Deus, aquele que crê na preparação de Deus, ele nunca vai estender a mão dele lá fora à caridade pública para pedir esmola. Nunca, nunca. Para se cumprir aquilo que o salmista disse, que ele foi jovem e hoje, como ele disse, hoje ele é velho, mas ele nunca viu o justo mendigar o pão. E nem a descendência do justo desamparada. Isso quer dizer o quê? Você crê em Deus e se firmar em Deus, nem você nem a sua descendência vão precisar mendigar o pão. Então nós temos que ter muito cuidado com esses especialistas em Bíblia, que infelizmente só servem para desviar o povo da verdade, desviar o povo da palavra de Deus, né? Dizendo que eu estudei na faculdade tal, eu me formei na faculdade tal, em lugar tal, eu fiz, eu aconteci. Mas para quê? Para quê? Diga para mim, diz para mim aí, qual dos apóstolos que o Senhor Jesus mandou estudar, mandou fazer faculdade para depois sair para pregar? E entre os 12 que ele escolheu, tinha homens ali indoutos, tinha homens ali analfabetos, semi-analfabetos ou analfabeto, como Pedro, né? Tinha um ali como Pedro, era analfabeto, era pescador, né? Então, o que acontece? Mas quando Deus se usou da boca de Pedro e ele começou a pregar a palavra, ali se converteram mais de 2.000 almas a Deus. Precisou dele ir lá na faculdade estudar, aprender e tal, para poder pregar o evangelho? Não precisou disso, não. Então o Senhor usa do homem da sua simplicidade, da sua humildade. Porque aquele que muito sabe, aquele que é muito sábio, ele fala do que ele conhece. Ele fala do que ele conhece. Mas aquele que Deus se usa dele, ele fala daquilo que ele nunca viu e nem nunca ouviu. Por quê? Porque ele aprende de Deus, aprende e fala pelo Espírito Santo de Deus. Então essa mulher aí falou bonito, a fala dela é bonita a fala dela. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque quem gosta de falar muito bonito é aquele que quer levar nós para o inferno, distorcendo a palavra de Deus. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque o adversário da nossa alma, como eu já falei, ele conhece isso aqui, ó, muito mais do que nós. Muito mais do que você, que foi na faculdade, que fez teologia, que fez não sei mais o quê. Ele conhece muito mais do que você. E para ele usar a própria escritura, distorcer na sua mente, jogar no seu coração e te levar para o inferno é muito fácil. Cuidado. Então, não se use disso. Não deixe o adversário usar de você para você achar que é sábio. É um ponto muito fácil de discernir se o que eu estou falando é besteira. Tem um canal aí no YouTube de um pastor, de um pastor aí, de uma igreja. E ele é um podcast, na verdade. E nesse podcast, ele abre debates entre teólogos, grandes teólogos, homens muito estudados, né? Ele abre debates, ele põe um tema da palavra e ali eles debatem sobre aquele assunto. São teólogos debatendo a mesma passagem. Um exemplo, essa passagem que eu acabei de ler aqui. Os dois vão debater essa passagem, vamos supor. Um fala uma coisa, outro fala outra. Totalmente diferente. Não tem concordância entre os dois. Mas para que serve então? Porque se colocarmos
2 professores de matemática, ainda que para desenvolver uma... Como é que se fala? Para desenvolver ali uma... Oh, meu Deus! Me fugiu aqui agora o nome. Você passa lá uma lição de matemática na lousa lá, para 2 professores de matemática. Um daqui do Brasil e o outro lá da China. Tá? Aí você passa essa lição lá no quadro, na lousa, e pede para os 2 desenvolverem aquela lição. Pede para os 2 desenvolverem. Pode ser que um a desenvolva de uma forma, o outro a desenvolva de outra forma. Porém, o resultado vai ser o mesmo. Vai chegar no mesmo denominador comum. Eu até vi isso, eu dei esse exemplo agora, mas eu lembrei, eu até vi um vídeo assim aí na internet, no Instagram. Eu vi um vídeo assim de uma lição ali de matemática passada ali na lousa. Eu falei, agora me veio, eu vi isso aí. Onde na China eles desenvolvem aquela questão de uma forma e nos Estados Unidos de outra forma e no Brasil de outra forma. 3 formas diferentes para fazer a mesma lição. Porém, o resultado final é o mesmo. Então, quer dizer, ciências exatas. Pode vir por caminhos diferentes, mas chega na mesma, né, no mesmo entendimento. Agora, se 2 teólogos, tendo a mesma passagem, escrita da mesma forma, um fala que é uma coisa, o outro fala que é outra, e não chega num denominador comum, aí eu te pergunto, para que serve a teologia? Para que serve o muito estudo? Dessa parte. Não estou dizendo que a gente não deve ir na faculdade, estudar, se formar, né, em química, em engenharia, ou enfim. Agora, ir numa faculdade, estudar a Bíblia para ensinar, é meio complicado. Meio complicado. Mas tem que falar. Goste quem gostar, tem que falar. Se Deus não der a sabedoria, não der o discernimento, o entendimento pelo Espírito Santo, aí nós vamos parar onde? Pela sabedoria do homem. Porque chega também, vamos pensar do seguinte, quem foi que criou a teologia? Quem foi o primeiro professor de teologia? Ele aprendeu de Deus? Se ele tivesse aprendido de Deus, então ele ensinaria o que é de Deus, está dentro da palavra. Então ele desenvolveu ali uma tese e começou a ensinar para frente. Né? Eu entendo assim, começou a ensinar ali para frente, para um e para outro, e ali foi indo. Aí depois veio um outro que aprendeu com ele, e foi ensinar para o outro, foi ensinar para o outro, foi ensinando para o outro até hoje. Ou seja, são coisas aprendidas do homem. A teologia é coisa do homem. Agora, o que é ensinado pelo Espírito Santo é coisa de Deus. Tanto que, hoje em dia, a palavra de Deus está causando comichão nos ouvidos de pessoas que estão dentro da igreja, de pregadores, de estudiosos da palavra. Está causando comichão nos ouvidos, está incomodando. Hoje em dia, não se ensina que o pecado é pecado. É isso que está acontecendo. Hoje em dia não se ensina. Não se prega na igreja que pecado é pecado. Não. Se pregar, mas você é radical, você... A palavra de Deus é a mesma que servia para o povo daquele tempo lá, serve para nós. A mesma palavra que julgava aquele povo, julga nós também. Agora dizer que não, mas aquilo era para aquele povo lá daquele tempo, porque Corinto era uma cidade portuária, onde havia muita prostituição, aí as prostitutas estavam... Poxa, peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí você está contando história. Vamos falar de salvação, vamos falar de doutrina. Né? Até os próprios mandamentos. Muitas pessoas já dizem que não é para mais, não precisa mais seguir, porque estava lá no Antigo Testamento. Os mandamentos estão lá no Antigo Testamento. Agora me mostra na Escritura alguma passagem
no Novo Testamento que diz que os mandamentos foram abolidos. Não foram abolidos, tanto que a própria lei, né, o próprio Senhor Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele não aboliu a lei, ele não aboliu. Porém, com as obras que ele fez, alguns pontos da lei, ele mostrou que aquilo era desnecessário. Ele mostrou que nós temos que servir a Deus pela graça, tá? Pela graça, e não pela lei. Um exemplo disso é a passagem da mulher que foi pega em adultério. Ela foi pega em adultério, né? E a lei mandava que apedrejasse ela. E ali eles chegaram junto dele ali, né? Se reuniram em volta dele com aquela mulher e perguntaram para ele agora. A lei diz que a mulher pega em adultério é para ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Ele não falou, não vai apedrejar ela porque eu sou amor, sou misericórdia. Não. E também ele não falou, não, já que a lei diz que é para fazer isso, apedreja ela e mata ela pedrada. Também ele não falou isso. Ele simplesmente falou, quem dentre vós não tem pecados, atire a primeira pedra. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? O adultério, muito pior do que crime, porque naquele tempo o adultério era crime, por isso que era condenado a morrer a pedradas, muito pior do que o crime, ele era pecado. E muito pior do que morrer apedrejado, era até a morte espiritual e ir para o inferno. É por isso que ele falou, quem dentre vós não tem pecado? Ele não falou quem dentre vós não cometeu adultério. Ele não falou quem dentre vós não tem crime. Ele falou quem dentre vós não tem pecado. O que ele quis dizer? Que o adultério é pecado. E o pecado joga no inferno. Tem um ponto que diz que nós não devemos temer o homem que tem poder de matar o corpo. Nós temos que temer aquele que tem poder de matar o corpo e jogar o corpo e a alma no inferno. Pois é. Então é isso aí. Fica aí um pouquinho que eu vou lá do outro lado pegar a vassoura e volto já. Fique aí. A câmera vai me acompanhar, mas ela vai ficar parada e eu vou continuar andando para cá. Oi! Voltei. Então vamos lá. Vamos varrer. Ver se o microfone está. Está, estou de volta. Eu vou limpar a mesa aqui. Vocês vão me acompanhando. O vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas qualquer coisa eu corto ele depois aí até onde eu achar que der. Vão me acompanhando aqui, eu vou fazer uma limpeza rápida. Então é isso aí, gente. Nós temos que ter bastante cuidado com aqueles que se dizem sábios e entendidos, né? Porque pregar e falar que tudo pode é fácil. Infelizmente, a nossa carne, ela quer ouvir isso mesmo, ela quer ouvir que não, tudo pode, não tem problema não, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas é um fogo devorador também. É um fogo devorador. As escrituras, os evangelhos, toda a escritura, não só os evangelhos, toda a escritura, Deus permitiu que fosse escrito para aquele povo e para nós, até os dias de hoje. Se não valesse para nós, então teria sido mudada, né? Deus permitiu que chegasse até nós para nos livrar da condenação. Deus permitiu que a Escritura chegasse até nós para livrar nós da condenação, livrar nós do inferno. Aí tem pessoas que fazem questão de combater coisas que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Aí eu pergunto, igual o vídeo dessa mulher aí que eu vi, né? Falando contra o véu, que não sei o que. As igrejas que usam véu, que as mulheres usam véu, está fazendo algum mal em usar o véu? O véu ele não vai levar ninguém para o céu nem para o inferno. Isso aí, não. Porém, se é doutrina, se é ensinamento da palavra, né? E se naquela denominação o ensinamento, a doutrina, naquela denominação
é a mulher usar o véu, para que combater? Para que querer combater se naquela denominação eles usam véu? Qual o sentido de fazer um vídeo lá na internet, fazer um vídeo e descer a lenha, né, dizendo que não, porque na denominação A ou na denominação B, né, as mulheres usam véu, mas eles não sei o que, não sei o que. Qual é o intento disso? Seria o mesmo intento de fazer um vídeo para descer a lenha nas igrejas onde as pessoas dão o dízimo, onde prega que tem que dar o dízimo para isso, aquilo, é o entendimento deles. Eles entendem daquela forma, eles fazem com alegria, com o coração sincero. Deixa fazer que Deus abençoe. Não é mesmo? Agora, combater contra a doutrina da outra denominação, das outras denominações que. Você vê, para que interesse? Ou seja, aí é fácil de entender que tem dedinho do adversário nisso aí. Porque quem quer destruir doutrina de igreja, ensinamento de igreja, quem quer combater contra a palavra de Deus é o adversário. Mudando o entendimento das pessoas, querendo mudar o entendimento das pessoas a respeito daquilo que a pessoa aprendeu. Ou seja, penso eu dessa forma. Se a pessoa lá na frente ela entender por si e pela palavra, se ela entender que aquilo ali realmente é antibíblico, né? Se a pessoa lá na frente, por um esclarecimento de Deus, pelo Espírito Santo, ela aprender, ela entender, lendo a palavra, Deus iluminar a mente dela, ela entender que aquilo ali realmente é algo fora da palavra, que o que ela está fazendo ali não agrada a Deus, ela muda. Ela muda, ela vai para outro lugar, né? Sim, ela muda. Agora precisa eu ficar lá batendo na tecla? Não, a pessoa tem a escritura na mão. A pessoa tem a escritura na mão. Por isso que eu falo, pede a Deus para dar sabedoria, dar discernimento, entendimento, para que entenda o que a palavra de Deus quer dizer. Naquela passagem onde ele tem dúvida, onde ela tem dúvida, ou às vezes onde ali o pregador pregou, ela ficou com dúvida, não entendeu, não concordou no momento. Pede a Deus para esclarecer. Poderoso é Deus, porque a palavra é dele. Poderoso é Deus para fazer entender, para que a gente não peque na presença de Deus, julgando o pregador, dizendo que o que ele pregou está fora da palavra, que não é aquilo, para que a gente não julgue o pregador. Peça a Deus que dê sabedoria, faça entender, dê discernimento, né? Para não ficar julgando o pregador. Agora, e lá na internet, que interesse, gente? Ir lá na internet para ficar combatendo doutrina da denominação A ou B ou C. Né? Se é uma pessoa que, vamos supor, que é evangélica, de qualquer que seja a denominação, então siga o seu caminho. Ora para aqueles lá que entenda, que acha que a pessoa está errada, ora por ela, para que Deus abra o entendimento dela. E poderoso é Deus para abrir o entendimento daquela pessoa, se o que você estiver falando realmente for o certo, a verdade. Porém, se não for, Deus pode abrir o seu entendimento. Está combatendo aí contra a palavra de Deus e contra a doutrina da denominação onde a pessoa serve a Deus com tanta alegria. Olha que lindo, olha. Olha que linda. Flor do deserto. Então é isso aí, pessoal. Eu fiquei meio indignado. Fiquei indignado aí com o vídeo dessa pessoa. Eu acho que a pessoa tem que ler. E não é eu, não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento. É a própria palavra lá que está falando. O que ela está falando é besteira. Porque o próprio apóstolo, nos primeiros versículos, ele deixa bem claro que é para a igreja de Corintos e para todas, que em todo lugar servem a Deus. Sou eu que estou falando? Não, é a palavra. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Acho que eu já falei demais, deixa eu acabar de fazer a minha limpeza aqui. Agora eu vou colocar a musiquinha do canal aí, para tocar, e vou fazer a limpezinha aqui. Se você quiser continuar no vídeo aí, vendo a minha limpeza e ouvindo a musiquinha do canal, é um grande prazer. Que Deus abençoe, fique com Deus.
Fique com a musiquinha do canal aí, eu vou fazer a minha limpeza. De poeira em poeira, ele cruza o sertão. Tem Bíblia no peito e Deus na direção. Com o coração firme e a mão no guidão, vai levando esperança pra cada rincão. Se a noite fecha a estrada, ele canta mais alto. Quando o medo se levanta, Jesus abre o asfalto. Vai, vai, meu Senhor, guia esse andar. Vai, vai, meu Senhor, faz teu nome ecoar. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas.